O empate amargo com a Tunísia no último compromisso da seleção brasileira em 2025 escancarou um diagnóstico que já vinha sendo empurrado para baixo do tapete. Alguns jogadores, mesmo testados, apoiados e insistidos, simplesmente não entregam nível de Copa do Mundo. Olá, tudo bem? Eu sou João Lima e você está no Camarote Fute News. E hoje vamos falar de alguns jogadores que não devem mais voltar para a seleção brasileira. Carlos Ancelotti promoveu o ano inteiro testes, avaliou perfis, deu rodagem a jovens e minutos a veteranos. Agora, às vésperas da reta final do ciclo, chega o momento de fechar o grupo e algumas portas, evidentemente, devem se fechar. A lista de jogadores da última convocação pelo futebol apresentado não tem mais espaço rumo 2026. Vou te falar, o primeiro jogador que não deve mais vestir a camisa da seleção brasileira. Uns vão concordar e outros não vão concordar. Quero falar do Bento. A relação de muitos torcedores com Bento virou uma montanha-russa. O goleiro mostrou potencial contra Espanha e Inglaterra, mas desde então caiu de rendimento drasticamente. No Al Nassr não vive instabilidade técnica, mas na seleção não passa segurança. Atuação fraca na goleada sofrida contra a Argentina, má reposição, saídas inseguras e defesas em dois tempos. Contra a Tunísia, mesmo sem culpa no gol, foi visivelmente nervoso. Com Alisson consolidado e Ederson ainda no radar, Bento teria apenas a vaga de terceiro goleiro. E hoje, nomes como John, Brazão e Léo Jardim aparecem bem mais competitivos. Outro jogador que também não deve mais vestir a camisa da seleção, no meu ponto de vista, é o Fabrício Bruno. Zagueiro, tá? Fabrício Bruno é sem dúvida um dos melhores zagueiros que atuam no Brasil. Regular no Cruzeiro, fisicamente forte e confiável no clube. O problema é simples. Quando teve chance na seleção, deixou má impressão, principalmente contra o Japão. Ele disputa vaga no setor mais concorrido do país. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão, Alessandro Ribeiro, Léo Ortiz, Léo Pereira e até o Bremer foram a espinha dorsal da zaga brasileira e estão à frente dele. Mesmo entrando bem contra a Tunísia, o estrago já estava feito. O futebol dele é bom, o momento para a seleção nem tanto. Outro jogador que eu quero dizer também é o Wesley. Wesley teve muitas oportunidades para pouca evolução. Se tem alguém que recebeu muitas chances, esse foi o Wesley. Dorival o testou, Ancelotti também testou e o que se viu? Atuação ruim na derrota para a Argentina. Amarelado com 10 minutos contra a Tunísia, quase expulso pouco depois, falha direta no lance que originou o gol tunisiano. Na lateral direita, o Brasil não busca um jogador espetacular, mas com segurança defensiva. E nisso, Militão faz a função com muito mais qualidade. Paulo Henrique, do Vasco, também aproveitou melhor as chances, inclusive marcando o gol contra o Japão. Resultado, Wesley perde espaço por mau rendimento e por concorrentes mais sólidos. Outro jogador, vamos falar do Danilo, né? Danilo é um ciclo encerrado, versátil, rodado, experiente. Ainda assim, Danilo não consegue entregar aquilo que a seleção precisa para ser mais competitiva. Motivos para ficar fora da Copa de 2026. Foi reserva na Juventus em 2024, não é titular no Flamengo, na seleção sempre oscilou entre regular e irregular, já teve inúmeras chances e não evoluiu. Se Endrick não é convocado por falta de minutos no clube, por que Danilo seria? Com laterais e zagueiros melhores disponíveis, não há justificativa técnica para que Danilo faça parte das próximas listas de Carlo Ancelotti. Outro jogador também que já deve também dar adeus à seleção, que já não rendeu o que tinha que render, é o Richarlison. O fim da era Pombo na seleção. Por muito tempo, criticar Richarlison soava como perseguição, mas o tempo mudou e os números também.
O atacante não fez nenhum gol na era Ancelotti, não marcou nenhum gol na Copa de 2022, não rende no Tottenham, perdeu intensidade, mobilidade e confiança, não entrou em campo na última data FIFA. Enquanto isso, Vitor Roque chega e incomoda. João Pedro mantém consistência. Matheus Cunha agrada. Caio Jorge vive grande fase. Pedro, quando apto, disputa a vaga. O Brasil provou que hoje pode jogar melhor sem um centroavante fixo. E mesmo se precisar de um, Richarlison hoje está atrás de 6 ou 7 nomes. Conclusão: o ciclo de testes acabou. O momento agora é afunilar, definir o núcleo e eliminar dúvidas. Bento, Fabrício Bruno, Wesley, Danilo e Richarlison tiveram chance, mas não mostraram nível de Copa. A seleção precisa de estabilidade e Ancelotti sabe disso. O que você acha? Esses jogadores devem continuar na seleção brasileira ou é hora de dar oportunidade para outros? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, acione o sininho e vem comigo. Você está no Camarote Fute News. Depois eu volto com outro vídeo falando sobre novos clubes, seleção e muito mais. Vem comigo.